Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de interpretação de sinais para controle e monitoramento. Eu sou o professor Elton e vou acompanhar vocês nessa jornada na nossa disciplina de instrumentação industrial. Qual que é a importância dos sinais na instrumentação industrial? É como a gente vai levar o sinal coletado, o fenômeno físico coletado pelo instrumento na planta industrial para algum outro lugar. Porque pensem que nem sempre a gente vai ter tudo no mesmo ponto. A gente tem hoje muitas aplicações como fornos, como vasos de pressão, na qual a instrumentação industrial, seja o controlador, seja o instrumento, eles estão ali presentes, né? Você consegue tudo localmente. Mas a gente já tem aplicações, principalmente nas fábricas atuais, nas plantas industriais mais modernas, ou nas plantas industriais que são muito grandes, casos de que a instrumentação industrial fica num ponto e o controle e monitoramento fica em outro ponto distinto da fábrica. A gente já tem situações desses casos serem totalmente monitoramento remoto. A gente tem inúmeros casos desses. E como é que isso é feito? Como é que a gente leva o sinal de um lado para o outro? É aqui que a gente vai ver esse conteúdo. Lá no passado, a transmissão desse sinal, né, de um ponto ao outro começou com os sinais pneumáticos, de 3 a 15 PSI. Sinal bem baixinho, a pressão bem baixa. Isso começou nos primeiros processos de monitoramento remoto nas plantas industriais. Na década de 70, a gente teve a consolidação do sinal de 4 a 20 como o meio de transmissão mais usado na indústria. Desde essa década de 70 para cá, o sinal de 4 a 20 está aí. A gente vai encontrar ele de uma forma muito ampla na indústria. Para vocês verem o quão bom ele ainda é, né? Ele sobreviveu, né? O sinal analógico de 4 a 20. Na década de 80 já começaram a surgir os protocolos, né? Aqui a gente está dando um exemplo do protocolo HART, mas já começaram a surgir os outros tipos de protocolo, que começaram a utilizar a eletrônica digital para poder fazer a transmissão do dado de um lado para outro. Então a gente tem o uso de bytes, né, na transmissão, né? Ou seja, um conjunto de bytes ou de bits, ele indica, né, determinada informação, né, determinada característica de uma informação. Isso é feito pelos protocolos e é muito ampla a utilização disso hoje, nos dias de hoje. E atualmente, né, a gente tem o uso do IoT, né? E quando a gente fala do IoT, a gente tem que pensar em conectividade. Então, a gente pensa no Bluetooth, a gente pensa na transmissão RF, utilizando radiofrequência, a gente pode pensar na transmissão utilizando a rede de celular, enfim, a própria transmissão via algum tipo de protocolo, né? Isso ainda é utilizado muito na indústria. Então, para vocês entenderem qual que é a importância disso. E aí, cada tipo de sinal tem uma aplicação, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Hoje na indústria, a gente tem um sinal analógico de corrente, como eu já mencionei, né? Ele varia, né? A gente tem exemplos aí de uso do 4 a 20 mA. Já vi alguma coisa de 0 a 20 mA, mas raríssimo é o uso. A gente vai encontrar mesmo, é o sinal de 4 a 20. Né? E qual que é a vantagem dele? Ele é imune a ruído e você consegue fazer a transmissão desse sinal a longas distâncias com poucas perdas, né? Então, isso é uma grande vantagem dele. Muito utilizado em temperatura, pressão e vazão. 90% dos casos que a gente vai encontrar na indústria o uso do sinal do 4 a 20. A gente ainda tem o analógico a tensão, né? Normalmente varia no intervalo de 0 a 10 volts. Já tem casos de 0 a 5 volts, ou casos onde essa tensão ela vai de menos 10 volts a mais 10 volts. O sinal de tensão ele é simples, baixo custo, mas ele não foi muito utilizado na indústria, porque ele é muito imune a ruído, né? Então, se você tiver máquina, motor, acionamentos, e hoje a gente tem isso de uma forma muito ampla nas fábricas, né? Motor, inversor, esses equipamentos eles geram muito ruído na rede e prejudicam o sinal de tensão. Por isso que ele é mais utilizado em automação predial, distâncias curtas, onde você sabe que naqueles lugares a gente não vai ter muito ruído na rede. Os protocolos, né,
como eu comentei, os dados já estão em formato digital. HART, Modbus, Fieldbus são alguns exemplos, mas a gente tem tantos outros. O número de protocolos disponíveis hoje no mercado, ele é muito amplo. Diagnóstico remoto de múltiplas variáveis, mas eles são sistemas complexos de integração. Pense que uma informação de temperatura, para ela chegar do outro lado, numa transmissão, o protocolo é isso, né? Ele é como se fosse uma linguagem que está ali dentro, né? Então, o sinal de temperatura, o valor da temperatura para chegar no ponto de controle, ele tem um padrão de transmissão, ele tem um formato. Então, os protocolos eles são mais complexos por conta disso. E a gente tem as comunicações sem fio, né? Que são as transmissões sem cabo. E aí a gente pode colocar nesse grupo, né? Tanto as transmissões por radiofrequência, wireless, por exemplo, mesh, Wi-SAN, são alguns tipos de transmissão por radiofrequência, e as transmissões por modem, né? Quando a gente fala modem é porque a gente tem sempre um SIM card de celular lá acoplado, às vezes esses modems eles já têm pode vir lá, hoje a gente tem os SIM cards eletrônicos, né? A gente já tem desenvolvimento já de que o eSIM já está embutido na placa desses modems, enfim. Mas basicamente é a transmissão pela rede celular. Flexibilidade, instalação econômica, e proporciona acesso a áreas remotas e difícil acesso, né? Hoje a gente tem uma expansão muito boa das redes e antenas da telefonia celular. Então a gente consegue chegar a lugares de difícil acesso, ou plantas industriais, né? Que às vezes tem muito ruído, são longes uma da outra, eles são intercidades, interestados, então a transmissão por modem celular é importante. Aqui a gente vai falar um pouquinho do sinal analógico de 4 a 20 mA, e quais são as principais características desse sinal analógico, né? O 4 mA ele representa o zero, né? O zero da medição do nosso instrumento. Então, essa característica mostra que sempre que a gente tiver um valor diferente de 4 mA, quando o nosso instrumento de medição está medindo zero, significa que a gente tem um erro no processo. A gente tem uma falha, a gente já tem que desconfiar. Isso é o que a gente chama de zero vivo, né? Porque ele permite detectar falhas facilmente. Então, se você tem uma instrumentação industrial conectada num transdutor, eu não tenho nada lá no processo, minha pressão é nula, e meu transdutor está medindo menos de 4 mA, a gente tem um problema. Ele é imune a ruído, como eu disse, né? O sinal de corrente ele é imune a ruído, então ele é muito mais resistente às interferências causadas pelos inversores, pelos motores elétricos nas indústrias. E aqui a gente tem um exemplo, né? Ou seja, de um termômetro. Vejam que quando esse termômetro está indicando 0 grau, você vai ter sempre a corrente de 4 mA. Quando esse termômetro subir para 50, você já vai ter a corrente de 12 mA. Quando esse termômetro, nesse caso aqui no nosso exemplo, é um termômetro de 0 a 100 graus, você já vai ter 20 mA, que é o extremo da faixa. Isso tudo é ajustado, tá, gente? Os transdutores, eles são versáteis. Então, que a gente está dando um exemplo de 0 a 100 graus, podia ser de 0 a 500 graus, e vocês ajustariam essa corrente para ficar sempre entre 4 a 20, tá? Na apostila de vocês está bem explicado isso, como fazer essas conversões, né, da grandeza para corrente, tá bom? Aqui são as vantagens e as limitações do sinal analógico. Ele tem transmissão sem perda significativa, né? Então, por isso o sinal de 4 a 20 ele é muito utilizado. Ele tem compatibilidade universal, então você consegue utilizar o sinal analógico entre fabricantes, entre equipamentos, porque você vai ter compatibilidade, você não vai ter esse problema de eles não serem interoperáveis entre si. E tem baixo custo, né? E a imunidade é a intensidade eletromagnética, tá? Quais são as limitações, né? A calibração exige técnica, né? Como eu disse para vocês, se eu tenho um instrumento industrial que está medindo de 0 a 100, o ajuste de 4 a 20 é 1. Se eu tenho um instrumento que vai medir 500, de 0 a 500, o ajuste de 4 a 20 é outro. A gente não pode, ou a gente tem que tomar cuidado para usar esse tipo de instrumento em área explosiva, né, em área que você tem risco de explosão, porque você tem um sinal elétrico, e esse sinal elétrico é sempre suscetível a gerar faísca, fagulha, né,
apesar de a gente estar falando de um sinal baixo, mas em áreas com risco de explosão, qualquer faísca é um risco muito grande. Então, normalmente se evita o uso. Ele é sem diagnóstico e não é bidirecional. O que quer dizer quando ele é sem diagnóstico? Né? Ele não tem uma autoanálise, né? A percepção é do técnico mesmo, é como eu disse. O zero vivo para a gente é a maior e melhor informação para saber se aquele instrumento está sendo utilizado da forma adequada ou não, se a gente tem um erro no processo ou não. O sinal digital na instrumentação, ele chega através dos protocolos. Então, por quê? Ele transmite os dados via protocolos, então toda a informação vai pela rede através de bits e bytes. Basicamente é isso. Permite a comunicação bidirecional, né? Então, nesse caso, você já tem um transmissor e, em alguns casos, um receptor da informação. E eles são essenciais para sistemas integrados e complexos. A gente vai encontrar isso muito na indústria. Muito, por exemplo, a gente tem o uso dos protocolos, principalmente na área, a gente pode mencionar a área de distribuição de energia, quando a gente tem as aplicações em alta tensão, tudo que é comandado dentro de uma subestação de alta tensão, a gente tem os protocolos lá presentes. Né? Por quê? Você não pode ter nada imune a ruído, você tem que mitigar o máximo possível a falha, e os protocolos proporcionam isso. Né? Então, a comunicação que acontece entre uma central, entre um centro de controle e um disjuntor numa subestação de alta, tem um protocolo lá atuando, mandando a informação para o disjuntor abrir, fechar, enfim, atuando na proteção. Então, esse é um exemplo que a gente pode dar do uso dos protocolos. Quais são as vantagens e limitações do sinal digital? Né? Menos cabos, diagnóstico remoto. Né? Normalmente, se você tem só em um único cabo, você consegue fazer toda a comunicação entre transmissor e receptor. Diagnóstico remoto. Então, normalmente, é muito mais robusto a aplicação. Então, você tem sempre aplicações que fazem gerenciamento, tem sempre sensores envolvidos lá que estão coletando outros dados, tudo para trazer a informação e dar o poder de decisão para quem está do lado de fora, mas tudo isso é feito remotamente. Como eu disse, a comunicação é bidirecional, né? Então existe sim um transmissor e um receptor. Em muitos casos a informação é enviada e quem recebeu a informação manda um retorno de volta dizendo que recebeu a informação. Isso é importante nos processos e o protocolo digital permite isso. E quais são as grandes limitações? Né? Hoje a gente tem uma infinidade de protocolo. E isso é ruim por quê? Porque na maioria das vezes os instrumentos que estão num determinado protocolo não conversam com o outro. Então às vezes a gente tem fabricantes, cada fabricante usa o seu protocolo ou protocolos diferentes. E quando você precisa fazer uma manutenção ou fazer uma troca, você tem que buscar o mesmo fabricante anterior ou buscar alternativas que usem o mesmo protocolo da sua malha, por exemplo, de controle, para evitar, né, você colocar um protocolo diferente ou ter que fazer toda uma mudança para poder adequar aquele protocolo novo que você está trazendo. Então, a gente tem que ficar atento nisso. Hardware específico e custo inicial são mais elevados. Precisa de profissional mais especializado, né, para poder lidar com essa questão dos protocolos, até porque é uma linguagem mais difícil. Você tem a questão dos bits e bytes envolvidos lá que significam uma determinada informação. Como eu também já mencionei, os protocolos às vezes são proprietários, né, o próprio fabricante desenvolve o seu. Então, isso é um conhecimento que vai estar interno, né, é difícil chegar até os técnicos na planta industrial. Um outro de controle e monitoramento é o sinal via modem. O sinal via modem ele passou a ser muito utilizado hoje com disseminação do uso dos celulares, da tecnologia da rede celular. A gente tem uma rede celular hoje que está com boa disponibilidade, com um bom custo. Então, você consegue fazer a transmissão de dados de um ponto ao outro usando um modem com um chip celular. Vejam que esse chip celular não é qualquer chip celular, tá? Não é o chip celular que a gente usa no nosso celular, não é o chip celular que a gente compra na banca de jornal. Normalmente as empresas, né, precisam fazer parcerias com as companhias de telefonia para que você tenha chips, SIM cards dedicados à sua aplicação. Você precisa ter, normalmente, um ponto de acesso específico para a sua aplicação. Então, isso é uma desvantagem, né, que a gente pode dizer, que é esse relacionamento
exclusivo com as companhias de telefonia para o gerenciamento do seu SIM card e para a sua aplicação. É baixo custo físico, né? Os SIM cards eles são baratos, né? E os pacotes de dados hoje eles são muito baratos, né? Para você poder fazer esse tipo de uso. Mas tem as limitações, né? Com o custo operacional, o sinal é variável, né? Às vezes a gente tem buracos, né? Com determinadas operadoras. Então, na maioria dos usos dessas aplicações, as empresas elas fazem parcerias com 2, 3 operadoras para que em determinada região use um SIM card de uma operadora X, no outro usa o SIM card da operadora Y, e precisa de mão de obra especializada, a mão de obra focada em telecomunicação, porque ele é bem mais complexo o seu uso. O sinal de via radiofrequência é um sinal que ele já é muito utilizado, o nosso rádio, AM, FM, utiliza esse princípio, mas atualmente a aplicação com o uso da radiofrequência nas plantas industriais ele se tornou mais comum. O uso o advento dos IoTs, né, no ambiente industrial, essa migração, essa transição para a nossa indústria 4.0, trouxe o uso das ondas eletromagnéticas, né, para a indústria, né? Então, o Wi-Fi que está presente na nossa casa, o uso do Bluetooth, do Zigbee, são algumas técnicas, né, de radiofrequência utilizadas com a instrumentação industrial, sempre com aquele objetivo, né, de levar a informação para um outro ponto da planta, para um outro ponto de monitoramento. Os desafios, né, a interferência e os obstáculos físicos, a radiofrequência, ela, sempre que tem um obstáculo, você tem uma perda de intensidade de sinal, você tem perda de potência, então isso tem que ser muito bem avaliado. Segurança e alimentação remota, né, então o sinal de radiofrequência, ele normalmente é criptografado, né, essa transmissão, então é uma informação segura que está trafegando na rede. E é ideal para monitoramento remoto e móvel, né? Então, normalmente as indústrias estão utilizando muito isso para fazer o monitoramento externo, né? Totalmente externo. A gente tem casos aí de monitoramento interestaduais, intercidades, utilizando o RF como modo de transmissão. Para concluir, eu diria para vocês que a escolha do tipo de transmissão depende de vários fatores. Aqui a gente colocou uma tabelinha aqui que pode ajudar vocês a entender um pouco melhor qual critério, de acordo com o tipo de transmissão, quais são as vantagens e desvantagens que ele pode trazer, tá? E assim, por exemplo, a gente pode pegar o sinal digital, né? Então, ele tem um custo inicial alto, mas tem um custo operacional mais baixo. A distância varia conforme o protocolo. São vários protocolos, como eu mencionei. Tem alta complexidade, tem muitas variáveis, mas tem uma boa proteção e uma tendência de expansão controlada. Então, são vários fatores que a gente tem que avaliar para poder saber qual tipo de transmissão é adequada para o nosso processo industrial, se a gente necessitar levar informação dali para algum outro ponto. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima, viu?